Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, dando continuidade à aula passada, tratando então do filo, cordata, definições de um vertebrado e suas estruturas básicas. Então, ainda iremos, dando continuação ao subfilo, cordata, que são os protocordatos. Então, quais são as sinapomorfias que a gente viu no filo cordata? Então, essas características, como vimos na aula passada, notocorda, que é uma estrutura, que dará origem ao longo da evolução à coluna vertebral, certo? Que no início, nesses animais, no ancestral primitivo, eles apresentam essa estrutura que a gente detalhou na aula passada, ok? Além da notocorda, temos o tubo nervoso dorsal, certo? Que ele está aqui, olha só, acima da notocorda, certo? Na sua região posterior temos aqui o cérebro, ok? E a cauda pós-anal. Então, temos cauda pós-anal, aqui é o ânus, e após o ânus, temos então essa região chamada de cauda pós-anal, ok? Então, esses três primeiros órgãos que eu falei, estão associados à função da locomoção, tá bom? Então, é observado que essa notocorda, ela dá essa estrutura, desde a sua região anterior ao posterior, certo? Ajudando, na movimentação desses animais. E, além desses três órgãos, temos outras duas estruturas que irão atuar na função da alimentação, que são as fendas faringianas. Então, como a gente pode ver aqui, olha só, ele está associado, esse endóstilo faz parte do sistema digestório do animal, certo? Então, temos aqui um endóstilo conectado ao intestino, bom? E aí temos o orifício, a boca, e aqui na região ventral o ânus, ok? Então, como vimos na aula passada, aqui um cladograma mostrando, desde dos invertebrados aos vertebrados que estão aqui no filo, cordata. Quer dizer, do filo cordata, tendo início, então, a partir dos protocordados, tá? Que é o tema da aula de hoje. Então, vimos essas características sinapomórficas compartilhadas e aqui os hemicordatas, que tratamos na aula anterior. E, dando continuidade, então, temos os protocordados, iremos falar dos céfalos cordados e do urocordato, subfilo do cordata, que possuem, que são animais, olha só, que surgiram aqui no pré-cambriano, então, um ancestral deuterostômio, ele deu origem aqui aos equinodermatos. Nesse período, deu origem também aos hemicordados, que vimos na aula passada, e esse ancestral, também surgiu um outro ancestral, e esse ancestral, ele deu origem ao subfilo
cefalocordata e urocordata. Tá? E aí nós iremos tratar desses dois subfilos aqui dos cordados nesta aula. Veja que ele teve uma sua irradiação, né, na era do Paleozoico, a partir de 570 milhões de anos a 245, né, e foi aumentando, né, ao longo do Mesozoico e Cenozoico. E esse ancestral também, né, deu origem ao filo cordato, que aí, né, temos aí os peixes, né, os agnatos, depois temos os cartilaginosos, os osteítes, depois os tetrápodes, né, e aí vieram os anfíbios, os répteis, né, as aves, e por fim aqui os mamíferos. Bom, que iremos, né, tratar na disciplina de zoologia, né, todos esses animais. Então, aqui também mostrando, né, um cladograma mostrando as linhagens, né. Então, hoje iremos aqui, ó, tratar dos protocordatas, tá bom? Então, né, mais uma vez mostrando aqui, né, a origem, né, no Cambriano, dos equinodermos, né, que são invertebrados. Temos o hemicordados, que, como vimos na aula passada, eles apresentam metade, né, da notocorda, e aqui é um grupo monofilético e um grupo, né, parafilético. Então, temos os cefalocordatas, os urocordatas e os vertebrados. Então, o subfilo cefalocordato, olha só, céfalo indica cabeça, né? E cordata, corda, né? Significa corda. Então, quais são as características, né, desse subfilo? Então, eles são animais marinhos, né, de 5 a 7 centímetros, olha só, bem pequeno, né? Esses apresentam cerca de 30 espécies, né? Uma das mais conhecidas é o anfioxo, né, a Brachiostoma, bom, do gênero Brachiostoma. O comprimento, né, como eu falei, de 3 a 7 centímetros. São animais sedentários, né, filtradores, então eles filtram a água, né, e a partir dessa filtração eles obtêm o alimento. Possuem a notocorda, atingindo a extremidade, que atinge até a extremidade anterior, a gente falou e vai detalhar. E os adultos apresentam todas as características dos cordados. Então, também, ou seja, compartilham todas aquelas características, essas 5 características aqui, né? Que é a notocorda, tubo nervoso, cauda, fenda e o endóstrio. Então, distribuição, são cosmopolitas, ou seja, né, habitam vários habitats, vários ecossistemas, desde o... Quer dizer, habitam várias regiões, né, do planeta, desde mares temperados a tropicais, certo? Os hábitats podem ser a praia, regiões entre marés, né, enterrados em sedimentos de granulometria grossa. Sua alimentação, né, micrófagos filtradores. Então, eles, como já foi dito, eles filtram a água. E como é a morfoanatomia desses cefalocordatas? Então, temos aqui um anfioxo, tá? Eles apresentam um epitélio unistratificado, né, um sistema circulatório aberto, certo? Ausência de coração, então não tem um coração. O tipo de aparelho excretor é por células flamas e existem a ausência das cristas neurais, tá?
não confundir com o tubo nervoso dorsal, certo? Eles apresentam sim, olha só aqui o tubo nervoso dorsal, mas as cristas neurais não, tá bom? Então vamos agora ver com detalhe essa morfologia. Então veja que eles têm uma estrutura, né, que dá o nome ao grupo, ao subfilo, né, se fosse uma cabeça aqui, então por isso céfalo, certo? Que é como se fosse um capuz, né, como ele fala aqui. Tem aqui cílios, né, que seriam tentáculos, né, melhor falando. E isso aqui seria a cabeça, né, desse animal. A gente observa aqui na região dorsal, né, a notocorda, olha só, certo? E acima dessa notocorda, então essa notocorda vai desde a região anterior até a região posterior, né, completa. Temos o tubo nervoso dorsal acima, que é mais externo na região dorsal. Já na região ventral temos aqui as fendas faríngeas, certo? Onde vai ocorrer a filtração dessa água para obter alimentos. Também temos o endóstilo aqui, né, nessa região, que está conectada com o intestino, olha só. Temos aqui o intestino, que irá absorver, né, os alimentos e o que não for absorvido vai ser liberado pelo ânus. Tá bom? Temos também aqui em azul as gônadas, tá bom? Que irão atuar na reprodução desses animais. E a cauda, né, posterior anal aqui. Então, esses animais, né, apresenta-se, né, como já falei, né, a abertura pré-oral, onde irá entrar, né, a água. Essa água será filtrada pelas fendas. Então, temos aí também um atrioporo. Então, por essas fendas faríngeas, né, será liberada a água e as partículas irão ficar presas, né, e as partículas de alimentos serão, então, né, absorvidas pelo intestino e, por fim, o que não for aproveitado pelo ânus. Então, aqui é uma secção transversal, né, de um anfioxo, e a gente observa aqui, olha só, a notocorda, né, temos aqui o cordão nervoso dorsal. Veja que toda essa estrutura aqui ao redor, a musculatura. Veja que a musculatura ela é segmentada, né, ela tem vários, como se fossem blocos, né? E na região aqui central temos a faringe, né? Então, essa faringe tem cílios, onde irão filtrar a água e capturar as partículas de alimentos. Também aqui na região da base, né, existe o endóstilo, olha só, o endóstilo irá liberar, né, um polissacarídeo, né, uma mucosa. Esse muco irá ajudar na captura dos alimentos, certo? Então, olha aqui, a gente observa os cílios, né, que irão então, atuar nesse processo, né, tanto no caso de alimentação, tá bom? Temos aqui, então, um detalhe, né, dessa secção transversal, a notocorda, a gente observa, e agora, uma perspectiva longitudinal, a gente observa, né, a notocorda aqui, olha só, e o tubo nervoso dorsal aqui, adjacente à notocorda. Então, veja que a notocorda, existem células, né, musculares, então isso dá a flexibilidade para o animal se locomover, certo? Essa notocorda tem uma bainha envolvendo e associados também a eles tem fibras musculares aqui, com forma de placas. Então, a reprodução é dioica, então eles liberam, né, os espermatozoide e óvulo na água, ocorre a fecundação, e
assim são formados as larvas, né? Então, essas larvas, elas não têm cavidade atrial, né? Então, elas absorvem, né? Isso depois que se desenvolve essa cavidade atrial e ela tem essa estrutura aqui, né? Tem um endóstilo, tem um orifício aqui, uma cavidade, mas que é mais a boca, né, do animal, voltado para a boca. Ânus, né, o sistema digestório está aqui, cordão, notocorda e nadadeira pós-anal. Temos aqui um fóssil, né, desses animais, né, que estão registrados, né, em rochas e tal. Então foi possível assim descrever, né, algumas espécies, né, dos cefalocordados. Então, observem que então temos as 5, né, características dos cordados. Então, surgiu ao longo da evolução os cefalocordados, depois correu, né, um ancestral comum que apresentou uma crista, né, a formação das cristas neurais. Essas cristas neurais deram, assim, origem aos urocordatas, certo? Então, subfilo urocordata, uro significa cauda, né, e corda, corda. Então, esses animais, né, eles são bem diversos. Aqui a gente já encontra um grupo bem diverso, né, com 3.000 espécies, a sua grande maioria marinho e céssio, ou seja, eles são fixados, né, em um substrato. Lembram esponja, né, mas vejam que são animais bem mais complexos, né. Então, eles são presos a algum substrato no fundo do mar. A larva, né, apresenta notocorda na cauda, e quando adultos, eles são cobertos por uma túnica, né, e essa túnica é formada de polissacarídeo, que é essa parte aqui que iremos ver com detalhes. Esse subfilo, né, possui 4 classes, as assídeas, as mais conhecidas, né, a classe Larvaceae, que é as apendiculario, a classe Italiaceae, né, e as Sorberáceas. Então, as assídeas, né, na classe das assídeas, na família Phlebobranchia, né, temos a espécie assídea sydneycensis. Então, essas assídeas possuem características, né, elas são solitárias, simples, né, sésseis, como eu falei, podem ser coloniais, né, ou seja, sociais, ou compostas de cinácidas. Elas são, como eu falei, sexys, né, fixas a algum substrato, são hermafroditas, né, com raras exceções. Então, veja que ela tem 2 orifícios. Tem esse orifício de entrada, chamado de sifão inalante, onde entra a água. Então, eles também são organismos filtradores. Irá filtrar essa água com partículas de alimento. Essa água irá passar pela região da faringe, né? Temos também associado a essa faringe o endóstilo, né? Ambas irão atuar, assim como nos cefalocordatos, na digestão, quer dizer, na alimentação, capturando o alimento e levando essas partículas para o intestino, certo? No intestino serão absorvidas os nutrientes, e o que não for necessário será, né, liberado aqui pelo ânus, na forma de fezes, né? E que posteriormente será liberado por esse outro sifão exalante. Então, tanto a água, né, que entrou, como as fezes são liberadas por aqui, assim como também os
os zigotos, né? Temos aí aqui, né, adjacente, temos as gônadas que irão liberar o zigoto masculino e o feminino. Então, características morfoanatômicas, então, observem, né, esse sifão, né, inalante e o sifão exalante, né, pode observar bem aqui, esses animais. Faringe é a cavidade atrial, a gente já observou. O endóstilo, né, que produz esse muco para a captura do alimento. Apresenta um coração ventral revertido, né, no sentido da circulação. Também ainda continua a circulação aberta. Mas o sangue, né, possui vários abertos, significa que passa entre vasos e ora sem, fora dos vasos. E no sangue tem nióbio, ferro, tantálio e titânio, né? Tem algumas substâncias, né, alguns elementos químicos aqui diferentes. E possui essa túnica, né? Olha só, que dá origem ao grupo, né? O uro. Então, túnica gelatinosa e fibrosa. Micrófagos, né? Filtradores, sem órgãos respiratórios especializados, né? A faringe vai atuar como, no caso aqui, não está mais associado com o sistema na captura de alimento do que com a respiração propriamente dita. Então, a reprodução dessas assídias, né, elas podem ser sexuadas ou assexuadas. Veja que após a formação do zigoto, né, então tem o gameta masculino e feminino, se juntam, formam o ovo zigoto, formam a larva, né, essa larva vai formar um indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto, né, ele pode se reproduzir também assexuadamente, tá? Formando aqui em uma região, né, o estolão, né? Esse estolão irá desenvolver-se e formar um indivíduo, tá bom? Então, na fase larval, né, durante a reprodução sexuada, ele tem parece um girino, né? Olha só, e apresenta todas as características, né, dos cordados. Endóstilo, coraçãozinho, né, tem uma fenda branquial aqui no início da sua vida, né? E a reprodução assexuada, né, por brotamento, também, né, como vimos aqui, através de um estolão, que é uma estrutura, né, reprodutiva, que esses seres eles podem formar. E aí temos, ainda na classe assídia, né, que essa larva ela é livre nadante, então existe uma sedimentação e metamorfose dessa assídia, né, veja que essa larva, né, ela irá se fixar, dando início à metamorfose, ou seja, ela vai se transformar, né, no indivíduo adulto, e aí com a formação da notocorda. Então, existe a larva girinoide, né, como a gente viu, eles são lecitotróficos, ou seja, eles alimentam, né, nesse período, né, de vida é muito curto, né, com baixa capacidade de dispersão, e aí formando, então, posteriormente, por fim, o indivíduo adulto. Já outra classe, né, larvácea, ela possui, né, uma pedomorfose, é um grupo menor, né, vejam, 70 espécies apenas, isso aqui é uma forma do indivíduo adulto, certo? Eles têm um estômago, né, já tem uma faringe, tem a faringe, né, a boca, as gônadas, né, aqui nessa região, a notocorda, né, veja que ela vai da região anterior à posterior, temos a cauda, né, pós-anal,
Então, essa é uma figura, né, desses animais da classe Larvae. Temos uma outra classe, que é a Thaliaceae. Então, elas são representadas pelas Pirosomida, tá? São esses animais, né? Parece uma cídia, né? Tem abertura aqui, anterior, certo? Também tem uma abertura posterior. Temos aqui a faringe, né? O átrio, o faringe, né? Que irá fazer a captura do alimento, tá? Com endóstilo, certo? Gônadas. Então, aqui é um representante. Esses organismos geralmente são planctônicos, ou seja, eles vivem, são de modo, né, de vida livre, mas vivem em certas regiões da camada dos oceanos. É um grupo um pouco maior do que o anterior, né, do que os Larvae, tem cerca de 90 espécies, e tem esses indivíduos aqui também, chamados de Doliolida, certo? Veja que eles têm umas espirais, essas espirais são estruturas musculares, né? Tecido muscular. E também temos as sálpidas, ou salpa, né? Também, olha só, são estruturas planctônicos. Então, também eles têm essas estruturas musculares aqui, formadas de tecido muscular, em forma circular, nesses organismos, que também já apresentam notocorda. Vejam aqui, ó. Então, pessoal, então, para finalizar, temos o resumo, né, desses dois subfilos dos protocordados, que são os cefalocordatas e os urocordatas. Então, eles possuem, né, as 5 características dos cordados, né, em alguma fase do desenvolvimento. Quando adultos, são bentônicos e possuem larvas planctônicas, alimentam-se de partículas trazidas por corrente de água, né, gerando por ação dos cílios. Então os cílios irão, né, e aqueles tentáculos na boca, por exemplo, absorver a água e fazer com que a água lá entre, né, na sua cavidade oral, e essa água terá partículas que irão auxiliar na captura do alimento e digestão desses alimentos. E, por fim, possuem notocorda e cauda muscular, né, com função locomotora. Então, essas são as 4 características, né, presentes nos dois subfilos cefalocordatas e urocordatas. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.